Vamos nós. Então, conforme a gente mencionou, a gente vai seguindo nesse Bem-aventurados os que são misericordiosos, é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está na parte das instruções dos Espíritos. Na semana passada a gente falou sobre a necessidade do perdão e hoje a gente vai entrar na indulgência. O item 16, indulgência. Vamos nós. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência. Sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Aí a gente vai, todas as vezes que a gente vai estudando o Evangelho, vai ouvindo Kardec, vai ouvindo as instruções dos Espíritos, que são os nossos irmãos mais velhos, que já passaram antes de nós e que se esforçam para nos mostrar caminhos e nos educar, né? Então, eles sempre mencionam que a gente ainda faz pouco uso das virtudes que o Cristo nos ensina, né? Então, hoje a gente vai falar desta virtude que não vê defeito em outro. O que se vê, evita falar deles, divulgá-los. A pessoa que tem essa capacidade de não enxergar defeito nos outros, né? E que se enxerga, não divulga, né? Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa, uma desculpa para eles, plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Então, é aquela situação de que a gente compreender as circunstâncias do outro, a gente entender as dificuldades e as limitações do outro, a gente entender que somos espíritos e, como tal, estamos todos num processo de evolução e que estão uns mais à frente e outros mais atrás. Então, natural, aqueles que estejam mais atrás ainda não serem capazes de proceder conforme as expectativas que se tem daqueles que já conhecem, e mais do que conhecem, aqueles que já internalizam, e mais do que internalizam, aqueles que já vivenciam e que vivem a moral cristã, que é como dizia o apóstolo Paulo, né? Não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo vivo que vive em mim. Ou seja, é a conduta do cristão que não se permite mais ser o homem velho, mas é o homem novo, é o homem transformado que conseguiu compreender a essência do Evangelho e que essa essência do Evangelho sempre fala mais alto no seu coração, sempre determina os propósitos de sua existência. É como diz um pensamento brilhante de Emmanuel, para variar um pouco, quando ele diz mais ou menos assim: quando há cristianismo em nossos corações, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem imperativo de lei em nossas existências. Ou seja, quando há cristianismo em nossas consciências, em nossos corações, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei nas nossas existências. Ou seja, o Cristo vive em mim pelas minhas atitudes, pela minha capacidade. E a indulgência é uma dessas virtudes que o cristão precisa compreender por estar inserido num contexto onde ainda existe imperfeição, a começar de nós, né? Então, é por isso que Kardec classifica este tema no capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. Porque isso é agir com misericórdia, né? A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso,
tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. É saber apontar uma dificuldade, um problema de outro sem humilhar, atenuando as dificuldades, né? Não faz observações chocantes, sem agredir ninguém, né? Não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados, quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não terias feito o que reprovais? Ou seja, a gente também já errou, a gente ainda erra. Então, com que moral eu vou atirar a primeira pedra, que é o evangelho que a gente estudou as semanas passadas, né? Que valeis mais do que o culpado? O que é que a gente vale mais do que o culpado, né? Ó homens, quando será que julgareis os próprios corações, os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só terei olhares severos sobre vós mesmos, não é? Sede, pois, severo para convosco, indulgente para com os outros. Não vê o mal do outro. E quando vê, compreender a limitação que o outro tem. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos, que de cada coração, íntimo de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Ou seja, o Cristo de Deus, que é o nosso guia, a nossa referência, o nosso modelo a ser seguido, modelo porque ele faz, ele vivencia, guia porque ele mostra o caminho, e mais do que mostrar caminho, ele anda no caminho. Ele veio ao mundo caminhar pelas mesmas veredas ásperas, pelas mesmas estradas pedregosas que todos nós andamos. É por isso que ele diz: eu venci o mundo, sede também vencedores da impiedade. Né? Então ele nos exemplifica toda a conduta que devemos proceder. Lembrai-vos de que vós, que exclamais em vozes altas, anátema, tereis, quiçá, cometido algumas faltas mais graves. Ou seja, antes de julgar, olhemos para o nosso próprio umbigo, né? É aquela passagem do Evangelho que a gente estudou na última semana, da gente não olhar o argueiro no olho do outro quando há uma trave no nosso olho, né? Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Ou seja, quando vivemos numa sociedade cheia de pessoas diferentes, sejamos indulgentes. Indulgentes para com o comportamento dos outros, porque essa indulgência, essa compreensão nos acalma, nos ergue. Por quê? Porque a gente não cria expectativas de que o outro vai lhe dar determinados resultados. Então, quando você não tem expectativas, você apenas espera. Você tem a paciência do agricultor que semeia a boa semente, mas que ele sabe que primeiro a semente brota, depois ela enche a espiga e só depois o grão cheio na espiga. Ou seja, a natureza nos ensina um processo educativo, um processo de evolução. Há pessoas que são apenas sementes, há pessoas que são apenas florescer, há pessoas que já florescem e há pessoas que você já colhe. É por isso que a parábola do semeador nos fala dos diversos estágios de que o semeador saiu a semear. Jogou a semente na estrada, o sol veio, vieram os pássaros e comeu as sementes. Não teve necessidade, não teve condições
de florescer. A semente também caiu, em outro momento, sobre as rochas, e mesmo assim ela começou a frutificar, a se enraizar. Mas como nas rochas não há terra firme, ela morreu, porque ela não tinha base para sustentação. Outras foram lançadas e caíram sobre os espinheiros, sobre os arbustos. E ela tinha terra e ela cresceu. Mas os arbustos a abafaram. E como abafaram, ela também morreu. E, finalmente, o semeador colocou na terra firme, na terra fértil. Mas mesmo as que caíram na terra fértil não produziram igualmente, porque uma semente deu 1:10, outro para 30, outro para 100. Ou seja, são os diferentes graus evolutivos dos semeadores, de cada um de nós. É a parábola dos talentos. Um recebe 1 talento e enterra, outro recebe 2 e multiplica, outro recebe 5 e multiplica. É a capacidade que cada um tem de receber algo e de multiplicar. E a gente compreender isso é não cobrar que todo mundo seja o de 5 talentos. É claro que é. É da marcha do Espírito. Porque o espírito que hoje semeia 5 talentos, ele já semeou 1. Ele já semeou nenhum, ele já semeou 2. Uma encarnação não se improvisa. Uma encarnação não se improvisa. Nós somos antepassados de quem? De nós mesmos. Então, o arcabouço moral que eu tenho hoje, ele é reflexo da minha jornada, da minha construção. Então, somos pessoas diferentes. Eu não posso querer que o Elker seja igual a Rita, que seja igual a Andréia, que seja igual a João. Eu não posso. Cada um de nós somos almas com as suas histórias, com as suas trajetórias, com as suas condições. E mesmo submetidos às mesmas circunstâncias, a forma de proceder e de agir de cada um será diferente, porque cada um processará conforme aquilo que está no seu coração, conforme a natureza do seu espírito, conforme a escala espírita que cada um faz. Então, sejamos indulgentes, como nos ensina José, o espírito protetor, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Não é? Então, todas as vezes que criamos expectativas errôneas em cima de pessoas, a gente pode se desanimar, a gente pode se irritar, porque a gente vai querer que nasça uma uva num pé de manga. E você vai ficar com muita raiva, porque não vai nascer. Não tenha dúvida que não vai nascer. Então pode ficar sentadinha esperando, porque daquele coelho, daquele mato, não sai coelho. Essa é a lei. Agora, um dia sairá. Saibamos esperar, né? Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que sejam elas. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. De novo, São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então, a moeda que você dá, que você recebe, é a moeda que você dá. A forma como você procede é a forma que você procederá. A forma que você quer ser tratado é a forma que você precisa tratar. Né? Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-os assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Então, o amor do alto, as asas do anjo da penitência, ela está sobre a humanidade. Quantas almas recalcitrantes, equivocadas, angustiadas, atrasadas, nós conhecemos e enfrentamos em nossas reuniões.
no dia a dia. E quantas almas se surpreendem? Como é que vem me buscar numa condição? Me deixa aqui. Eu sou da escuridão, eu não sou da luz. Eu quero permanecer aqui. Porque o amor do Cristo não esquece de nenhuma de suas ovelhas. Então a luz penetra sempre, desde que a gente esteja disponível para perceber e receber essa luz. Não é? Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai. E não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos os que nos hão ofendido. A oração dominical que o Pai nos ensinou. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. A pessoa poderia não ofender, né? Quando... A pessoa poderia, sabe, porque é tão forte essa parte aí. Andréa lembra que as pessoas poderiam não ofender, mas um dia chegaremos lá. Um dia viveremos num plano, num mundo onde não há maldade, onde não há maledicência, onde não há ódio, onde não há violência, onde não há rancor. Que mundo será esse? Serão a escala dos mundos que nós perseguimos. Se eu não consigo ainda fazer o mundo inteiro agir dessa maneira, eu faço o meu mundo, o meu núcleo, porque a regeneração do mundo, Andréia, começa dentro de cada um de nós. A paz do mundo, como diz Nando Cornel, começa em mim. Então, se eu não consigo ainda enxergar o mundo em paz, que eu construo a paz dentro de mim. Esse é o desafio. Esse é o desafio, é eu estar em paz comigo mesmo. O que é felicidade? Questão 922, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos. Do ponto de vista material, é a posse do necessário. Do ponto de vista espiritual, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, consciência tranquila. O que é consciência tranquila? Eu fiz todo o bem que estava ao meu alcance. Eu evitei todo o mal que era possível. E eu não responderei do mal decorrente do bem que eu não fiz. Ou seja, essa é uma consciência desperta para uma realidade espiritual superior. Sempre foi assim na nossa jornada? Claro que não. Eu já tirei pedra, eu já salguei a Santa Ceia, eu já joguei pedra na cruz. O importante é que eu não faça mais. Não mais. Ou seja, aquilo que a gente conversava ontem, Rita, no estudo. Nos que temos. Se eu errei, ficou para trás. Eu não quero é mais errar. Então é colocar a mão na charrua e não olhar para a retaguarda. Não olhar para trás. Ah, porque você fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Fiz. E estou aqui me submetendo às leis de Deus para responder pela minha conduta onde eu agredi as leis divinas. Ontem, anteontem, há 10 encarnações, não interessa, porque eu compreendi que não passará sem que tenha sido pago o último ceitil. Então responderemos. Né? Responderemos por tudo aquilo que a gente se comprometeu com a lei. Quando? Depende da capacidade que cada um de nós escolheu para passar. Né? Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o esquecimento das vossas ofensas? Esquecimento que vos deixaria no nada. Porquanto se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não os puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo que se lhe perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de sua graça, para não reincidirem nele. É o que Jesus diz à mulher pecadora: vá e não tornes a pecar.
não reincidir nos nossos erros. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Ou seja, é a lei do Código Penal da vida futura. É lembrar das nossas ofensas, é se arrepender, é expiar e é reparar. Então, há um processo de evolução. Primeiro, eu tomo consciência de que eu errei. Quando eu tomo consciência de que eu errei, o primeiro passo é se arrepender. Para eu me quitar com a lei de Deus, após o arrependimento, eu pago. Ou seja, eu sofro na pele as dificuldades daquilo que eu fiz. E ainda há um terceiro passo, que é reparar. Além de sofrer pelo que você fez, você deve fazer o bem a quem você fez o mal. Então, muitas circunstâncias a gente se encontra com determinadas pessoas e almas que nos agridem, Andréia, como você disse, que se encontram conosco num recorte do tempo e do espaço, e talvez a gente não tenha feito nada com esta criatura diretamente nesta encarnação ou no passado. Mas eu me comprometi com a lei. Então eu escolhi reparar, no contexto do mundo maior, o bem. Eu escolhi fazer o bem, porque em algum momento eu fiz o mal. E quando eu fiz o mal, eu desequilibrei a balança do universo, a balança do planeta e do orbe que eu vivo. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o Código Penal ele não cita um processo fulano contra Beltrano, ele diz fulano contra o Estado de direito, o Estado do bem, o Estado do amor. Todo crime que você comete, você agride a ordem, você agride a natureza, o equilíbrio, porque ninguém arranca uma flor sem ferir uma estrela. Então, o psiquismo, ele é solidário. Ele é solidário. Quando eu agrido uma pessoa, quando eu firo uma pessoa, eu estou desequilibrando o psiquismo de um determinado lugar. Essa é uma visão bem mais ampla de você se sentir em integração com o plano maior. Então, a gente, quando entende isso, a gente se arrepende, a gente expia e a gente repara, né? E depois, quando a gente passa por tudo isso, a gente exemplifica, sendo missionário, mesmo sem ter necessidade de expiar, de reparar e de se arrepender de mais nada. Mas eu vou na frente, mostrando os caminhos para os que vêm depois, né? Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os vossos olhares. Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor. Fazei por eles o que pedirias que fizessem o vosso Pai Celestial. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Jesus é caminho, verdade e vida. Jesus é guia, Jesus é modelo. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrarei o repouso após as lutas. Todos nós estamos caminhando nos nossos desertos. E há desertos muito longos, há desertos muito áridos, há desertos de extensas subidas, há desertos onde não se encontra água, não se encontra repouso, não se encontra harmonia. Há desertos em que você tem vontade de cair. Há desertos onde você tem vontade de desistir. Há desertos onde você tem vontade de permanecer onde está. Natural que a fadiga aconteça a todos os viajores, mas sejamos como o bom pastor.
Aquele que tem direito de se cansar, mas não tem direito de desistir. Tem direito de se levantar e de seguir adiante, porque deserto é travessia. Deserto não é ponto de chegada. Deserto é caminho. E a esperança e a fé nos renova para dizer que logo após o deserto, bem ali, existe um oásis. Existe um lugar onde a gente vai se refazer, onde conduziremos ao refúgio e encontrareis o repouso após as vossas lutas. É aquilo que a gente estudava ontem, Rita, no livro Os Mensageiros. Os espíritos que cumprem as suas tarefas têm o direito justo do refúgio, do repouso, de refazer as suas energias após uma extensa luta no palco terrestre. Então é natural que você, que seja vencedor de você mesmo, ao desencarnar, terá um tempo para refazer as suas energias. Conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após as lutas. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem. Coragem, meus irmãos. O vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. Coragem, porque para ascender essas montanhas, em cujo cimo está a glorificação, é preciso você compreender a fé, essa fé que movimenta, essa fé que entrega, essa fé que transporta, essa fé que confia, essa fé que faz você se levantar todos os dias e seguir adiante. É a fé que inspira, que Jesus segue conosco em todo o caminhar, não é? João, bispo de Bordeaux, 1862. E ainda uma mensagem sobre indulgência, que ele diz: caros amigos, sede convosco severos, indulgentes para a fraqueza dos outros. E essa uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Por quê? Porque somos perfectíveis. Ainda não somos o quê, Andréa? Perfeitos. Somos imperfeitos. Então, todos nós temos um fardo mais ou menos pesado a alijar, a carregar. Mas a gente não pode esquecer do convite do Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. É o Cristo que permanece de mão estendida, nos aguardando. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E acharei repouso, o refúgio, para as vossas almas, pois que suave é meu jugo e leve é meu fardo. Esse é o convite do Cristo Consolador, que segue adiante de todos nós, né? Todos temos um fardo mais ou menos pesado a alijar para podermos galgar o cume da montanha do progresso. Porque então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao vosso próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Porque a gente é tão bom de apontar o defeito dos outros e somos tão fracos a olhar para os nossos próprios defeitos. Quando deixarás de perceber nos vossos olhos de vossos irmãos o pequenino agueiro que o incomoda, sem atentar na trave que nos nossos olhos vos cega, fazendo-nos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Acreditemos naqueles que vieram antes de nós, que nos precederam nessa jornada de ascensão ao cume bendito da glorificação, né? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outro e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção,
sempre há, em algumas de suas obras mais ocultas, os germes de bons sentimentos. Centelha vivaz da essência espiritual. E eu me lembro de uma historinha que contam, que relatam, em algum evangelho apócrifo, uma história que Jesus ia passando por uma estrada com seus apóstolos e havia um animal, um cão, em putrefação, em decomposição. E os apóstolos desviaram o caminho, taparam os narizes, disseram que podridão, que sujeira. Aí Jesus vira e diz: que belo dente tem esse animal. Ou seja, Jesus não enxerga a carne apodrecida. Jesus enxerga a virtude. Que belo dente tem esse animal. Então, nas nossas jornadas, nós encontraremos muitas pessoas carregadas de defeitos, cobertas de maldade e de maledicência. Mas o que o Cristo nos ensina é: procure naquela pessoa a virtude, porque não há quem não as tenha. Procure identificar um ponto de luz, porque naquele ponto de luz você projeta o contexto, porque não existe sombra. O que existe é a ausência da luz. Então não existe ninguém totalmente voltado para o mal. Sempre haverá algo a ser valorizado, a ser ressaltado, a ser encontrado, a ser identificado. E você pode olhar aquele ponto para melhorar a sua relação com tantos que estão a caminho conosco. Né? Como ele diz, o germe dos bons sentimentos, a centelha vivaz da essência espiritual. Todos possuímos Deus dentro de nós. Todos temos a essência espiritual, a centelha divina. Né? Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Felizes seremos quando a gente compreender os mecanismos da lei, não porque sou espírita, mas porque compreendo o que o Espiritismo quer que eu vivencie na minha jornada. Porque o Espiritismo revela leis divinas que estão presentes na natureza desde sempre. E o Espiritismo nos apresenta tudo isso. Felizes seremos quando compreendermos que toda a realidade é a do Espírito e toda a paz é a que vem da compreensão do reino de Deus e de sua justiça. Como nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, no capítulo 25. Felizes seremos quando a gente compreender esse contexto que estamos aqui, de que não somos criaturas materiais vivendo uma experiência espiritual. Somos criaturas espirituais vivendo as dificuldades do percurso, da travessia do deserto em que nos encontramos, como dizia o padre Teilhard de Chardin. Então, nós somos essas criaturas, nós somos viajores, e a encarnação é viagem, a encarnação é trajetória, a encarnação é a ascensão, é a escalada de montanha, a encarnação é travessia de desertos, a encarnação é mar alto, e muitas vezes o mar alto tem ondas enormes, mas a gente tem que ter fé para segurar o timoneiro da embarcação. Né? Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhe indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus, o amor a Deus, resume todos os deveres. E porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual faz ele uma lei para todas as criaturas. O bispo de Neves, do Fetre, mais uma mensagem desses irmãos mais velhos que passaram antes de nós e que sabem que a semeadura na carne nos proporciona a glória nos céus. Né? Então, meus irmãos, para concluir esse capítulo, a gente vai terminar com essa questão que São Luís nos responde. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem, ou seja, coisas que a gente conhece muito bem. Né?
Então ele pergunta, ninguém sendo perfeito, somos imperfeitos. Seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão que atirasse, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Ou seja, nós estamos vivendo em sociedade para nos ajudarmos uns aos outros. A alegria dos céus é esvaziar os infernos. Sempre vai haver alguém que segue adiante. Sempre vai haver alguém que pode exemplificar o ensinamento. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como a mais das vezes, pelo prazer de denegrir, de diminuir, de humilhar. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. Quando a gente está denegrindo alguém, repreender dessa forma é maldade. Né? No primeiro, é um dever. Em que primeiro? Fazer com moderação, ensinar com carinho, ensinar com amor. Isso é um dever que a caridade manda que seja cumprido, com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. E ele pergunta mais uma questão, que será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito pode resultar para eles, uma vez que não sejam divulgados? Ou seja, se sentar numa mesa para passar a noite falando mal da humanidade. E qual é o objetivo disso? Né? Tudo depende da intenção, nos ensina São Luís. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando, sem necessidade, na opinião geral. Ou seja, a gente denegrir uma pessoa que os outros tornam a rejeitar essa pessoa, de tanta crítica que a gente pinta aquela criatura. Né? Igualmente, repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário, quando estendendo sobre o mal um véu, para que o público não veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Ou seja, eu prestar atenção se aquilo que o outro faz, eu já venci. Então, aquilo é um proveito para mim. Né? Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista. Como impediria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Né? Então, é aquilo que nos ensina Dr. Bezerra de Menezes. Quando a gente tem um guia, quando a gente tem um modelo, que a gente use esses guias e esses modelos. E todas as vezes que somos tentados a agir, a reagir, a proceder de uma forma ou de outra, a gente coloca essa indagação. O que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Né? Então, essa forma de você pensar é uma diretriz que, ao mesmo tempo, você evoca a inspiração superior e você lembra, internaliza o proceder daquilo que você deve proceder conforme os ensinamentos do Cristo, para finalmente sermos um de seus discípulos. Porque Jesus nos disse que os meus discípulos seriam conhecidos, foi por muito apontar o defeito dos outros? Não. Jesus disse que os seus discípulos seriam conhecidos por muito se amarem. Então, esse é o caminho. Então, é isso que a gente aprendeu nessas questões. E a última, que pergunta: haverá casos em que se convinha que se desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém,
acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender às preferências ao interesse de maior número, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira. Pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e das inconveniências. Então, São Luís é indagado se a gente tem obrigação em que se convenha desvendar o mal de outro. Então, é o que ele diz. Se esse mal só faz mal a ele, deixe que ele desperte. Agora, se esse mal está prejudicando outros, é conveniente você avaliar a consequência daquele mal para você revelar o mal que está naquela pessoa, né? Então, meus irmãos, vamos encerrando por aqui os nossos estudos deste capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E por aí a gente vai encerrando essa jornada, onde a gente passou por todos esses evangelhos, que se iniciou naquele evangelho que diz... Cadê ele aqui? O evangelho que fala: perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave do olho, não julgues para não serem julgados, e que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Bem-aventurados, então, os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, que Jesus nos abençoe e ficamos por aqui nesse estudo de hoje, nesse encerramento do estudo de hoje. Muita paz e muita tranquilidade para todos.